Polêmica na Câmara de Vereadores da nossa capital, Aracaju. Parlamentares discutindo proposta de instalação de uma CPI para investigar. Será que dá em alguma coisa essa CPI, afinal? Investigando o destino de mais de 135 milhões de reais arrecadados com multas de trânsito entre 2017 e 2024. Uma verdadeira indústria das multas. A Vitória Costa tem as informações direto da Câmara de Vereadores. Seja muito bem-vinda. Agora sim, boa tarde, Vitória. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa proposta de CPI do vereador Isaac Silveira, do União Brasil, que está aqui ao meu lado, ele inclusive hoje já conversou com o presidente da Câmara. Em breve teremos atualizações e, como o nome diz, né, CPI das multas busca trazer uma transparência melhor para o povo em relação a essas multas de trânsito. Sobre esse assunto a gente conversa com o próprio vereador. Primeiro, vereador, boa tarde. Conta pra gente um pouco sobre essa proposta. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Veja, é uma construção de fazer que o parlamento se inclua e passe a fiscalizar com maior intensidade aquilo que foi arrecadado com as multas. Não foram poucos recursos, não foi pouco dinheiro. Foram 135 milhões e 200 mil reais arrecadados com multas. E essa arrecadação está no portal da transparência do chamado Aju Inteligente. Mas, no mesmo portal que diz quanto arrecadou, não diz como fora gasto. Ou seja, esse dinheiro se dissipou na administração sem ter o seu devido destino, que diz o Código Brasileiro de Trânsito. Só pode ser utilizado recurso de multas com política de trânsito, que é sinalização, que é política de educação no trânsito e todas essas matérias que envolvem a mobilidade urbana. E nunca para gerir a máquina pública ou mesmo para saldar dívidas. A proposta já conta com quantas assinaturas até o momento? Já está formalizada? 11 assinaturas, não é? Nós teríamos que ter um terço, que são 9. Portanto, a gente tem os elementos suficientes para a instalação da CPI, que são esses 3 requisitos. O objeto, o motivo, que são o uso desses recursos das multas, o período, que são 4 meses, e as 11 assinaturas que dão as condições ideais para a instalação da CPI. O senhor teria dito em outro momento que sofreu uma pressão política que impedia até a tramitação desse processo. Isso procede? É porque a CPI, a gente diz assim, a gente sabe quando começa e como começa, mas não sabe como ela termina. Há aqui representantes ainda da antiga gestão, que eram base aliada e que são do partido do prefeito Edvaldo Nogueira, que é quem mais tem temido efetivamente a consequência dessa CPI, porque ele é o maior responsável. Ele passou 8 anos ali na máquina pública e não prestou conta do dinheiro arrecadado com as multas. E ainda falando sobre as pautas de hoje, tem um projeto de lei do Poder Executivo que autoriza a contratação de crédito através da Caixa, um crédito, se eu não me engano, de 136 milhões de reais para a mobilidade urbana. O que é que a gente pode adiantar também sobre esse projeto? É uma adesão ao PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento, que em todo o Brasil diversas cidades estão aderindo. É a menor linha de crédito possível, né, de juros possível, o maior prazo de carência para pagamento. Então, assim, não aderir a um programa como esse é se furtar o dever de gerir bem o trânsito de Aracaju, que ainda é muito problemático, mas já avançou um pouco e eu penso que nos próximos, ainda nesse ano, teremos uma realidade muito mais alvissareira, muito mais sobranceira para o povo de Aracaju. Vereador, muito obrigada pelas informações. Ainda sobre esse projeto de lei, que é uma parceria, inclusive, da Prefeitura com o governo federal, com recursos do PAC. A gente conversa também com o vereador Camilo Daniel, do PT. Boa tarde, vereador. Então, esse projeto de lei, ele vem justamente para tratar de um tema muito polêmico aqui ainda na nossa cidade, que é o transporte público, a mobilidade urbana. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Boa tarde. Muito boa tarde a você, a todos os telespectadores aqui da TV Atalaia. Acho que, em primeiro lugar, sim, é pontuar que o governo federal, né, ele tem uma política de transição energética, né, em todo o Brasil, e por conta disso esse programa de aceleração do crescimento está chegando, né, com financiamento em várias cidades. O problema da cidade de Aracaju, que é esse o ponto que a gente tem que trazer aqui para o debate, é que são mais de 300 milhões em empréstimo
que a Prefeitura teve, agora de janeiro até agora, mais de 300 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais praticamente desobrigaram com que as empresas de transporte renovassem as suas frotas de transporte, ou seja, a Prefeitura está colocando 300 milhões de reais aqui, sem que tenha licitação na cidade, ou seja, tem empresa aqui que não respeita nem o decreto da própria prefeita, né? Empresas que têm mais de ônibus com mais de 12 ou 13 anos rodando. E a coisa mais grave na nossa avaliação, que é o fato de contrair mais um empréstimo sem que tenha nenhum planejamento de mobilidade urbana aqui na cidade. Então a gente tem assim um sistema completamente caótico. A gente tem ainda como uma coisa muito grave o fato de que no ano passado, para fazer a licitação que foi anulada, houve um estudo de mais de 2 milhões e 600 mil, e agora a Prefeitura, zombando com a opinião pública da cidade, contratou um novo serviço de 2 milhões e 600 também, para fazer o mesmo estudo. Então, a gente de fato percebe assim o tamanho do problema. Onde é que está o tamanho do problema na minha avaliação? É a falta de transparência, é a falta de um sistema de mobilidade, e é principalmente assim, é como se fosse um cheque em branco, mais uma vez, que a Prefeitura está colocando para as empresas de transporte, que desobriga essas empresas de renovarem as suas frotas. Vereador, muito obrigada também pelas informações. A gente conversa ainda também com o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, que já está aqui ao meu lado. Hoje um dia de votações muito importantes, tem também essa em relação à Secretaria de Cultura Municipal. O que é que a gente já pode adiantar aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Estamos discutindo a pauta, são vários projetos de interesse coletivo, mas a Secretaria de Cultura e o empréstimo talvez sejam os dois projetos que mais interessam aos vereadores hoje. A Secretaria de Cultura, que faz parte da reforma administrativa, a gente demorou um pouquinho a analisar, porque tinham vários pontos que estavam sendo discutidos, não só com os vereadores, mas com a sociedade civil organizada, com o executivo, que também quis rever alguns pontos. Então, a gente demorou um pouquinho mais, mas hoje eu acredito que ela vai ser aprovada, já está bem saneada. O projeto do empréstimo agora também, para mais ônibus aqui na cidade. Então, eu acho que são pautas que realmente interessam muito todo o povo de Aracaju, e a gente precisa se dedicar bastante a isso. Ainda falando também do projeto em relação à mobilidade urbana, ao transporte coletivo, ele ainda gera muita polêmica, muita discórdia aqui, cada um tem uma opinião. O que é que a gente pode adiantar em relação a esse projeto, até porque é do Poder Executivo? Veja, todo projeto que diz respeito a empréstimo sempre vai ter uma discussão mais acalorada, A gente tem que, na verdade, ver se esse empréstimo vai ter um retorno social para a população de Aracaju, se ele realmente interessa aos interesses da coletividade. A gente sempre buscou a renovação da frota, a gente sempre buscou melhorar o transporte público, e não se faz isso sem investimentos, não se faz isso sem gastar dinheiro. O que a gente também cobra é que também tenhamos contrapartida para a sociedade. A gente não pode investir esse dinheiro e não ter uma contrapartida para a sociedade. Não é apenas termos novos ônibus funcionando, com a melhor qualidade no transporte. Não é só isso. A gente pede a redução da tarifa para a população, porque a gente está entregando ônibus para o empresário que tem que comprar. Ele já vai economizar com manutenção, ele já não vai gastar dinheiro comprando um novo ônibus. Então a gente quer também que a população não sinta apenas a melhoria do transporte público em si, mas também ela sinta no bolso dela a redução da tarifa, e mais ônibus novos, porque eles também têm que comprar com o dinheiro deles, não é apenas o poder público. Então, essas cobranças elas são naturais. A prefeita entende também tem que caminhar nesse sentido, e o importante é que tanto o executivo como o legislativo está lutando pela defesa dos interesses do cidadão comum. Um outro assunto de grande repercussão, que a gente conversou até com o vereador Isaac Silveira, é a proposta da CPI das multas. Inclusive, conversando com ele, ele disse que esteve com o senhor mais cedo em uma reunião, até levou esse assunto também? Sim, a gente tem muita responsabilidade. CPI não é brincadeira, envolve muitos assuntos, não é de ordem política não, mas a gente às vezes quando abre uma CPI, já meio que de forma precipitada já anda condenando as pessoas. Então eu tenho muita cautela, eu estou analisando a documentação, me reuni hoje com eles, já discuti a documentação, há uma cobrança muito forte em cima de mim para fazer a leitura, mas eu não vou fazer as coisas no tempo, me perdoe, da pressa, da política ou de quem quer que seja. Eu vou fazer as coisas com a minha consciência tranquila e segura de que eu estou fazendo certo.
Será uma leitura com cautela, calma, mas já dá para adiantar um prazo para essa leitura? Veja, a gente tem uma expectativa de eu ler o requerimento essa semana ou na outra, mas uma coisa eu posso assegurar a todo o povo de Aracaju: aqui ninguém passa pano para ninguém, aqui ninguém bota a sujeira para debaixo do tapete. Se houver irregularidade, será apurado pela Câmara de Vereadores de Aracaju. Vereador, muito obrigada também pelas informações. Então é isso, Sérgio. Uma manhã de assuntos de grande repercussão. Você de casa também vai acompanhar o material completo com todas essas informações à noite no Jornal do Estado. Volto com você, Sérgio. Já agradecendo ao presidente Ricardo Vasconcelos, a você e também aos vereadores. Muito obrigado, minha cara Vitória Costa. Mas